Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santa Antonina de Nicéia, a mártir te desafiou o fogo pela fé. No alvorecer do século IV, em meio aos últimos e mais violentos anos da perseguição romana aos cristãos, surge a figura heróica de Santa Antonina, uma jovem cuja história de fé e coragem ecoaria através dos séculos. Nascida por volta do ano 285, na próspera cidade de Nicomédia, capital oriental do Império Romano, Antonina cresceu em uma família cristã que, como muitas outras na época, praticava sua fé nas sombras, reunindo-se secretamente durante a noite para celebrar a Eucaristia em catacumbas escondidas. Desde tenra idade, Antonina demonstrava uma espiritualidade profunda e um amor extraordinário por Cristo. Seus pais, membros da aristocracia local, proporcionaram-lhe educação esmerada, mas foi na fé cristã que ela encontrou seu verdadeiro propósito. A jovem destacava-se por sua caridade para com os pobres e sua coragem em visitar cristãos presos, levando-lhes conforto e alimentos, mesmo sabendo dos riscos que corria. O ano de 303 marcou o início do martírio de Antonina. O imperador Diocleciano, instigado por seu genro Galério, decretou o mais severo édito de perseguição contra os cristãos. Em Nicomédia, onde se localizava uma das residências imperiais, a perseguição foi particularmente violenta. No dia 23 de fevereiro daquele ano, a igreja principal da cidade foi demolida por ordem imperial, e no dia seguinte eclodiu um misterioso incêndio no Palácio Imperial. Evento que foi atribuído aos cristãos, intensificando ainda mais a caça aos seguidores de Cristo. Foi neste contexto de terror que Antonina foi denunciada por um servo de sua própria família. Presa durante uma reunião cristã clandestina, foi levada perante o prefeito Prisciliano, conhecido por sua crueldade para com os cristãos. O julgamento transformou-se em um dramático embate entre a fé inabalável da jovem e a autoridade romana. Por 3 dias consecutivos, Prisciliano ofereceu a Antonina a liberdade em troca de uma simples oferta de incenso aos deuses romanos. A cada recusa, aumentava a fúria do prefeito. A sentença foi cruel. Antonina seria torturada até a morte como exemplo para outros cristãos. Seu martírio tornou-se uma das páginas mais comoventes da história cristã primitiva. Primeiro, foi submetida ao flagrum, um chicote com tiras de couro embutidas com lascas de osso e metal que dilaceravam sua carne. Enquanto sangrava copiosamente, testemunhas relatam que ela cantava: "Te louvo, ó Cristo, por me achares digna de sofrer por teu nome." O segundo estágio de seu suplício foi ainda mais brutal. Foi suspensa pelos pulsos e submetida ao tormento dos ferros em brasa. Os carrascos aplicavam barras incandescentes em seu corpo, concentrando-se especialmente em seu rosto, seios e costas. O cheiro de carne queimada enchia o ar, mas Antonina, em meio à agonia, continuava a professar sua fé. "Cada ferida é uma rosa para o meu esposo celestial", exclamou em determinado momento, segundo relatos preservados nos arquivos da igreja de Nicomédia. O clímax de seu martírio ocorreu quando, após horas de tortura, o prefeito ordenou que fosse queimada viva. Milagrosamente, conforme registram os documentos antigos, as chamas não a consumiram imediatamente. Vários espectadores, impressionados com sua coragem e com o aparente milagre, converteram-se no local. Finalmente, recebeu o golpe mortal pela espada de um soldado romano, partindo para a glória eterna no ano de 304.
Seu corpo, resgatado furtivamente por cristãos durante a noite, foi sepultado com honras nas catacumbas de Nicomédia. O culto de Santa Antonina espalhou-se rapidamente por todo o Império Romano do Oriente. No século V, suas relíquias foram transladadas para Constantinopla, onde o imperador Teodósio II ordenou a construção de uma basílica em sua honra. Com a queda de Constantinopla, em 1453, suas relíquias foram transladadas para Veneza, onde repousam até hoje na majestosa igreja de São Zacarias, sendo objeto de veneração constante. Sua memória é celebrada pela Igreja Católica no dia 4 de maio e pela Igreja Ortodoxa no dia 12 do mesmo mês. A história de Santa Antonina nos chegou através de múltiplos testemunhos, incluindo os escritos de Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, os antigos martirológios siríacos e a Paixão de Santa Antonina, documento preservado nos arquivos do Vaticano. Frase inspiradora: que o testemunho supremo de Santa Antonina nos inspire a permanecer fiéis a nossas convicções mais profundas, lembrando que nenhum sofrimento terreno pode apagar a luz da fé que arde no coração dos que confiam em Deus.